Quando eu era criança, o meu pai me levava na casa de um folião antigo, daqueles que quando começa a falar, começa a chorar e conta para nós, da nova geração, histórias que nos comovem e que nos inspiram. A história que eu vou contar para vocês hoje é a história de Artaban, o quarto sábio do Oriente. A história bíblica e a tradição nos conta a trajetória dos 3 reis do Oriente até chegar a Belém. Jesus Cristo, que nasceu em Belém, ele foi visitado pelos pastorinhos e logo após foi visitado pelos 3 reis do Oriente. Mas existe essa história que foi trazida para nós através da cultura popular, através da tradição, sobre o 4º rei do Oriente. Aquele rei que não conseguiu chegar em Belém quando Jesus Cristo tinha acabado de nascer. Mas a história dele é uma história que nos motiva a cada vez mais a buscar Jesus aonde nós nem imaginamos que ele está. Artaban, o 4º rei do Oriente. Jesus nasceu e os 3 reis então chegaram até Belém e presentearam o menino Jesus com ouro, incenso e mirra. Os 3 reis que a cultura popular e a tradição católica ela nomeou como Baltazar, Gaspar e Melchior, representando os 3 continentes da época, os 3 continentes conhecidos até então: Ásia, Europa e África. Mas existia um rei que também tinha essa missão de presentear o menino Jesus. O seu nome é Artaban, o rei da Pérsia. Ele vai até então para a cidade de Belém, carregando em sua sacola 3 presentes para o menino Jesus: pérola, rubi e safira. E ele então vai com sua comitiva para a cidade de Belém, mas no caminho para Belém ele encontra várias pessoas em situações de misérias, de vulnerabilidade, pessoas em situações decadentes. Ele começa então a ajudar essas pessoas. Ele começa a utilizar de tudo que ele tinha para ajudar essas pessoas, para tirar essas pessoas dessas situações. Ele ajuda um enfermo que estava ali em sua cama, no leito de aflição. Ele ajuda uma pessoa que tinha sido acabada de ser roubada. E por último, ele ajuda uma menina que estava prestes a ser vendida como escrava. E por causa dessas obras que ele realizou, ele não consegue chegar em Belém. Por causa das obras de caridade, por causa dessa missão de ajudar o próximo, ele não consegue chegar em Belém. E quando ele chega em Jerusalém, o nosso Senhor Jesus Cristo já estava sendo crucificado. Mas ele ouve uma voz, e essa voz então disse para ele: Artaban, não fique triste, porque você me encontrou em todas as pessoas que você ajudou. Porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu estive com frio, você me vestiu. Quando eu estava preso, você me visitou. Então eu estava em todas as pessoas que você ajudou com misericórdia. Então ele que já estava idoso, ele se levanta e ele contempla Cristo. Mas o Cristo no próximo, o Cristo no sofredor, o Cristo naquela pessoa que estava padecendo. E essa história nos motiva e nos impulsiona a ser cada vez mais cristãos que busquem Jesus no próximo, que busquem Jesus no sofredor, naquela pessoa que sofre, naquela pessoa que padece. Aprendamos com essa história maravilhosa do 4º rei, Artaban, o rei que encontrou Jesus Cristo no pobre, no sofredor, naquela pessoa que foi marginalizada pela sociedade. E é ali que Jesus Cristo se encontra. Que Deus te abençoe.